Saiu o sorteio da Champions, então vamos falar um pouquinho dos confrontos e eu queria deixar claro antes de mais nada que isso aqui não é uma grande análise aprofundada, é meio que minha reação inicial ao que eu vi, beleza? Fizeram uma graça danada com o Ibra, né, enquanto o Kaká tava lá quieto, só apertando um botão na maior parte do tempo, doideira. Mas bicho, o complicado do sorteio é principalmente, né, alguns potes como o pote 3, em que tu pode dar sorte de pegar tipo o Slavia Praga, ou de pegar o Napoli do Antônio Conte, tá ligado? Então são tipo duas dificuldades completamente diferentes no mesmo pote. E o pote 4 é a mesma coisa, tem algumas babas aqui que a gente imagina, né? Mas ao mesmo tempo tem o Newcastle, então tem time que se ferrou. Vamos começar então com o time que eu acho que teve o sorteio mais difícil de todos, que foi o PSG, né? Bela recompensa por os caras terem ganhado a Champions na temporada passada. Mas pô, o PSG basicamente só pegou jogos complicados, né? Porque vamos botar que Bayern de Munique, né, e Barcelona são times ali do mesmo patamar, né? É briga de foice. Os outros 6 times, o PSG foi o único, a única equipe do sorteio inteiro que não pegou nenhuma das consideradas babas, tá? Eles não pegaram o Kairat do Cazaquistão, o Karabag, o Slavia Praga, nada disso. Então os caras só vão pegar adversários que tipo... Dos outros 6 ali, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle e Atlético de Bilbao, provavelmente eles são favoritos contra os 6, mas não tem nenhum confronto fácil, né? São 6 confrontos ali que pode dar ruim. Por exemplo, o Atlético de Bilbao é lá na Espanha, no San Mamés, é difícil visitar os caras lá. O Totão da Massa, eles vão receber em Paris, porém, já vimos pela Supercopa da UEFA que o PSG não pode subestimar a máquina bem oleada de Thomas Frank. Né? Então o PSG aqui, cara, tem um caminho bem complicado. É óbvio que se eles jogarem o que a gente viu eles jogar na segunda metade da última temporada, eles devem passar com tranquilidade, mas é um caminho bem complicado para ficar entre os 8 primeiros. Eu não duvidaria que o PSG fosse para os playoffs, tá? Não duvidaria mesmo, porque uma pá de time aqui vai fazer jogo duro, creio eu. Então o PSG deu um azar desgraçado, mas obviamente eles têm toda a capacidade de ficar no top 8, só que creio que não vai ser fácil, né? Essa Champions dos caras aí tá difícil. Rapidamente falar do Frankfurt, que também deu um azar desgraçado. Eles pegaram uma considerada baba, né? Que é o Karabag. E os outros adversários ali, meu amigo, tudo do nível do Frankfurt ou melhor. Times do nível do Frankfurt, né? Às vezes tem que torcer pra ter um sorteio mais caprichadinho e conseguir, de repente, fazer uma graça. Mas essa Champions dos caras, olha, pro azar do meu amigo Tony, né? O maior torcedor do Frankfurt do Brasil, não tá nada fácil. E eu tô achando que o caminho dele está tão complicado que o Frankfurt pode ser um dos que já é eliminado logo na fase de liga, né? Veremos. Outro que já tá eliminado, já pode ter certeza, né? Tem 36 times na Champions. Nosso querido Union Saint-Gilloise não pegou nenhuma baba, pegou aqui 3 gigantes, né? E os outros 5 times ali, todos competitivos. Então, cara, Union Saint-Gilloise eu vou cravar que vai terminar em 32º. Na fase de liga, beleza? Os caras tão arrombados. Agora vamos falar do time que pegou o sorteio mais fácil de todos, o Barcelona. Como se o Barcelona precisasse, né? Como se eles precisassem, mano. Jogando futebol maravilhoso aí já tem praticamente um ano. Os caras, ó, vamos ser bem sinceros, né? Pegaram o PSG e Chelsea. Vamos dizer que são times da mesma prateleira. Ainda que contra o Chelsea, creio eu que o Barça é favorito. Só que esse Chelsea aí não sabemos se eles vão estar fortíssimos pra essa temporada ou não. Veremos, né? Agora, os outros 6 jogos, né? Slavia Praga, Bruges, Olympiacos e Copenhagen tem que ganhar, não tem jeito. E o Olympiacos é em casa ainda, que apesar de a gente saber que a torcida do Olympiacos é maluca, e eu tive já o prazer de ir no Camp Nou assistir um jogo do Barça contra o Olympiacos, e basicamente parecia que o Olympiacos estava jogando em casa, porque o pequeno trechinho do estádio que estava tomado pelos torcedores deles gritava 10 vezes mais que a torcida do próprio Barcelona, né? Embora eles tenham essa torcida, cara, são 4 confrontos que o Barcelona tem que ganhar com muita tranquilidade, né? E o Frankfurt e o Newcastle não vão ser babas, creio eu, né? Principalmente o Newcastle aí fora de casa, mas também são jogos em que o Barcelona é amplo favorito. Então, pra mim, é pro Barça ficar lá pra cima na fase de liga. Eu tô chutando que eles ficam entre o top 4. Também fica a previsão de que se Yamal, Rafinha, Leva, ou vai saber, Ferran Torres, né? Tiverem voando, essa fase de grupos aí pode já meio que encaminhar a artilharia da Champions. Não sei, de repente se o Rafinha tiver naquele nível da temporada passada, dá pra fazer uns 8 gols na fase de grupos aí, dá não? Fase de grupos, fase de liga, né? O cara até hoje tá com a cabeça lembrando da fase de grupos. E o PSG, um confronto muito legal. Assim, primeiramente, Barcelona e Chelsea tem história na Champions, né? Inclusive tem jogos aí fantásticos, por exemplo, aquele da famosa sambadinha do Ronaldinho. E o PSG e Barcelona, pô,
é o confronto que o torcedor do Barça achou que ia ter na final da última Champions. Se não fosse um Acerbi, né? Se não fosse um Acerbi, teria tido esse confronto. Então agora vão poder, não é final, mas finalmente encontrar o Paris e ver quem é melhor, né? Outro time que pegou um sorteio fácil é o Arsenal, que tá de parabéns, né? Sequer postou os resultados do sorteio no Instagram deles, né? Realmente incrível. E o Arsenal mais ou menos a mesma coisa, pegou 3 times fortes ali do seu patamar, digamos assim, né? O Bayern, a Inter e o Atlético de Madrid. E os outros ali, meu amigo, tudo bem que a visita no Atlético de Bilbao lá é mais complicada, né? Mas os outros ali são todos jogos que o Atlético e o Arsenal tem que ganhar com muita tranquilidade, né? Principalmente o Kairat, coitados, mano. Imagina o Kairat saindo lá do Cazaquistão pra atravessar o mundo, pra ir lá no Emirates tomar de, sei lá, 6-0 do Arsenal. Complicado, né, cara? Mas eu também tô achando que o Arsenal fica no top 4 da fase de liga. E por que é importante? Né, isso aqui, cara, isso aqui é um negócio que talvez vocês não tenham percebido desse novo formato de liga. Mas existe um padrão que aconteceu na primeira temporada nas 3 competições. Meus craques, observem que a fase de liga é um bom indicador de quais clubes vão longe na competição, tá? Olha só a fase de liga da temporada passada. Liverpool, Barça, Arsenal e Inter. Quais foram os semifinalistas da Champions? Inter, Arsenal e Barça. Ou seja, você ir muito bem na fase de liga indica que você pode ir muito bem na competição como um todo. E o Liverpool só não teve na final, provavelmente, porque caiu nos pênaltis pro PSG. Né? Então a gente teve o segundo, terceiro, quarto colocado e aí o 15º, o Paris, sendo os 4 semifinalistas, né? Mas sabe o que é mais curioso? Na Europa League aconteceu praticamente a mesma coisa. Athletic Clube, segundo colocado, Manchester United, terceiro, Tottenham, quarto, foram 3 semifinalistas também. E aí o quarto semifinalista foi o Bodo Glimt, que ficou em nono. Então vocês podem ver, né, cara, que você ficar no top 4 é um grandíssimo indicador de que você vai longe. E a Conference, mesma coisa. Tu dá uma observada na Conference, né? Quem foram os semifinalistas? Chelsea, primeiro colocado na fase de liga, Fiorentina, terceira e o Djurgården, quinto. E aí depois entrou o PSG da Conference, no caso, né, que foi o 15º colocado, o Betis, que também foi. Então, cara, tu fazer uma boa fase de liga, pelo menos na primeira temporada, é essencial, tá? Por isso que esses sorteios que foram mais fáceis, na minha opinião, né, pra Barça e Arsenal aí, podem ajudar muito. Vamos falar de outros times grandes aí, principalmente do pote 1, né? O Real Madrid pegou o Manchester City. Como é que... Cara, isso aí não se explica. Estatisticamente, qual que é a probabilidade desses times se enfrentarem toda santa temporada? 2019 e 20, oitavas de final. 2021, 22, semifinais. 22, 23, semifinal. 23, 24, quarta de final. 24, 25, playoffs. E agora 25, 26, fase de liga. Tem alguma coisa cósmica, mágica, puxando o City contra o Real Madrid. E o mais louco é que se a gente for ver o histórico também desses dois times da Champions, cara, é muito equilibrado. Se liga, 4 vitórias do City, 5 do Real, 5 empates. 24 gols marcados pra cada um. É loucura, pô. A grande diferença que eu vejo é que dessa vez o City não tá na ponta dos cascos, né? Geralmente City e Real Madrid já parecia que era quase uma final antecipada, aquela coisa. Mas dessa vez o City tá um patamar um pouquinho... Real Madrid também, um pouco em reconstrução ali, mas acredito eu que não são os dois times mais fortes da Europa, como foram em vários momentos ali que eles se enfrentaram, né? Cara, Real Madrid contra Liverpool, fantástico. Trent Alexander-Arnold voltando pro Anfield, né? Porque eles vão até lá, então imagina como é que vai ser a recepção dele, não sei se vai ser vaiado, se vai ser aplaudido, se vai jogar ou se de repente vai dar uma gastroenterite no Trent bem um dia antes de jogar contra o Liverpool, alguma coisa assim. Eu espero que ou o Alexander-Arnold tipo marque 3 golaços de falta contra o Liverpool, ou que seja o contrário, tá ligado? Tipo, sei lá, ele comece titular pelo Real Madrid, o Gakpo na ponta esquerda lá, jante ele com farofa. Seria fantástico. Tem que acontecer alguma coisa, né? Não dá pra ficar neutro. E de resto aí, acho que o Real Madrid tem todas as condições também de patrolar aí a fase de liga, né? Marselha, Olympiacos, Mônaco, Kairat, todos esses aí é pra vencer, né? O Benfica pode dar mais problema, mas também é pra vencer. E a Juventus não é a mesma Juventus, né, que era no passado, não é aquela Juventus que o Real Madrid teve que ganhar na final da Champions, é uma Juventus muito mais fraca atualmente, então acredito eu que também dá Real Madrid. Na temporada passada eles fizeram uma fase de liga meio sofrível, dessa aqui acho que eles vão bem. Ah, e o Real Madrid vai lá pro Cazaquistão, meu amigo, os caras vão quase pra China, lá na casa do chapéu, como dizem. Cara, muito ao leste, né? O time mais ao leste que já disputou a Champions. Literalmente o time que
tá na Ásia, né? Mas acabou mudando a sua filiação ali, o Cazaquistão, pra entrar na UEFA. E aí é uma viagem longa, amigo, uma viagem desgastante. Dependendo de em que época que for aí o jogo, vai estar um frio do capeta lá no Cazaquistão. Então, Real Madrid pegou essa, né? E até fiquei um pouquinho triste pelo Kairat, mano, porque seria mais legal se eles tivessem mais times realmente poderosos indo visitar eles, né? É sempre uma alegria pros torcedores. Mas fora o Real Madrid, em casa eles vão receber o Bruges, o Olympiacos e o Pafos. Então talvez um sorteio um pouquinho decepcionante pra eles, né? Manchester City. Cara, Manchester City também, se eles conseguirem engrenar, contra quem que eles não são favoritos? Talvez contra o Real Madrid. Contra os outros aqui, todos eles têm meio que a obrigação também de ganhar, né? Mônaco, Galatasaray, Bodo Glimt. O Leverkusen tá tudo indicando que vai ser uma temporada muito longe daquele Leverkusen do Xabi Alonso invencível lá. Assim, muito... O elenco tá mudando um monte, né? O time não parece estar dando sinais tão interessantes. Vila Real tem que ganhar... O Napoli do Antônio Conte a gente nunca sabe, porque o Conte ele é um técnico fenomenal, faz times difíceis de vencer em geral, mas em competição europeia ele nunca foi muito bem. Vamos ver como é que vai ser o Napoli nessa Champions, né? Mas o City também não tem um sorteio dos mais difíceis, creio eu. Ah, e claro, Manchester City contra Napoli vai ser já o nosso querido Kevin De Bruyne voltando pro Etihad, né? Exatamente, o jogo vai ser lá na Inglaterra. Então o Kevin, esse aí vai ter uma recepção com certeza maravilhosa, vai ter festa, vai ser aplaudido, vai ser maravilhoso. Baião da Massa já é um pouquinho mais difícil, né? Os caras pegaram o Chelsea, o Paris e o Arsenal, complicadaços os três, né? Times do mesmo patamar, digamos assim. Aliás, repetindo o confronto de quartas de final da temporada 23-24 contra o Bayern, que o Bayern passou, foi pra semifinal da Champions, né? Aquela temporada bizarra com o Tuchel lá. E o Sporting, que também não sabemos como é que vai estar o Sporting aí, mas a princípio não vem tão forte quanto vinha sendo esse Sporting do Rubem Amorim, obviamente. Então acho que pro Bayern aqui também não foi um sorteio dos mais complicados, não. Liverpool, pega o Real Madrid, o confronto do Trent, né? Pega a Inter de Milão, o Atlético de Madrid, pra mim é sempre um confronto muito marcante por causa daquela virada com os 2 gols do Llorente naquela Champions, logo antes de fechar tudo pra pandemia, né? E eles pegam o Galatasaray na Turquia, que, cara, os times turcos, pô, os caras vão lá, investem pra caraca, contratam um monte de nome, não sei o que, Osimhen, não sei quem pra não sei que lado lá, aí tu vai enfrentar os Galatasaray da vida, os Fenerbahçe, quando eles chegam na Champions, os caras quase sempre decepcionam. Porém, tu ir jogar lá na Turquia lá, nunca é um clima muito amigável, né? Então tem esse porémzinho aí pro Liverpool. Mas também não é um sorteio absurdo, né? Vamos ver como é que vai estar o PSV também nessa temporada, mas é o mais forte dos holandeses nas últimas temporadas. A Inter de Milão, Liverpool, Dortmund, Arsenal, Atlético, 4 confrontos complicados ali. O Ajax também não sabemos como estará, né? Mas é um gigante aí. E 3 supostas babas, supostas. Chelsea também não pegou um sorteio muito fácil, tem o histórico confronto contra o Barcelona. Eles pegam o Bayern de Munique, acho que o Bayern vem forte nessa temporada, hein, cara, acho que eles vêm muito forte. Pega o Benfica, Atalanta, vamos ver como é que vai estar a Atalanta sem o Gasperini, né? Mas em teoria é um time complicadinho também. Napoli nem se fala, inclusive, né, o Antônio Conte treinou o Chelsea, foi campeão da Premier League na primeira temporada lá. O Ajax não sabemos como é que vai estar, mas assim, de baba, em teoria o Chelsea pegou 2, né, que é o Karabag e o Pafão da Massa, que é o time do povo aí, mas a gente, né, acha que não vai ser muito difícil para os times grandes vencerem do Pafos. Borussia Dortmund, ai cara, a temporada do Borussão, eu tô com medo, tô com medo. Tem a famosa parada de que, né, eu sempre duvido do Borussão e eu mostrei pra vocês com números, como que todo mundo praticamente duvida do Borussão. Não tá passando muita confiança não. Tô achando que é um sorteio pro Borussão e pros playoffs, né, pra ficar no top 8 ali pra eles. É um pouquinho complicado. Eu vejo, da maneira que eu vejo, né, Inter e Manchester City muito superiores ao Borussia Dortmund no momento. E aí Vila Real, Juventus, Tottenham e talvez até o Bilbao, dependendo, são times já um pouco mais equilibrados ali, um pouco mais do patamar. Então, não sei não, o Borussão vai ter que se desdobrar, hein? E especificamente contra o Tottenham, cara, é bizarro, mas esses times jogaram 4 vezes e o Tottenham ganhou todas. Literalmente o Borussia Dortmund é freguês do Tottenham Hotspur, como é que pode um negócio desse? Eu não sei, só sei que o Borussia me lembra de boas coisas, né? A gente passou por eles aí com 4-0 no agregado no caminho para aquela final de 2019. Então, quem sabe? Isso significa que o Tottenham vai chegar na final da Champions de novo? É óbvio que significa, é evidente.
Barcelona já falei, né? Arsenal já falei. Leverkusen. Ah, cara, tô preocupado com esse Leverkusen do Ten Hag, hein, cara. Pô, desmontaram o time todo, velho. Que coisa feia, né? Não, o Leverkusen, essa vai ser a temporada que eles vão voltar um patamar mais abaixo, creio eu, rapaziada. Acho que é pra classificar pros playoffs também. Não vejo muito mais do que isso no Leverkusen atualmente, não. Atlético de Madrid, complicadinho, né? Inter, Liverpool, Arsenal, viajando pros 2 jogos na Inglaterra, viaja pra Turquia também. Cara, assim, dá pra passar, obviamente. Mas entre os 8, aí já tô achando que não. Meus amigos benfiquistas, chegou o momento de falar do Benfica sim. Eu não sei como é que o Benfica vai estar pra essa temporada aí, né? Aparentemente eles estão um pouquinho mais fortes que na temporada passada. Eu vi bons sinais deles no começo da temporada e vi gente elogiando também. Então, cara, não é um sorteio fácil, né? O Benfica pegou só uma baba, que eu diria que é o Karabag. O resto ali, realmente são todos jogos um pouco mais complicados. Diria que Chelsea e Real Madrid pode dar jogo, a gente nunca sabe, mas são confrontos em que o Benfica não vai ser favorito, creio eu, né? Tem muita coisa pra acontecer na temporada, nos primeiros meses, pra gente ver como é que estão os times. Mas depois, pô, Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax e Newcastle, em teoria, são 5 equipes já um pouco mais do patamar do Benfica atualmente. Então não sei, acho que pode ser um pouquinho complicado também pro Bruno Lage aí fazer esse time render e conseguir classificar, né? Sport, mesma coisa, né? Pega Paris e Bayern de Munique. Complicado. Napoli na Itália. Difícil, né? Aí os caras têm que visitar o Bilbao na Espanha. Não é fácil. Eu diria que é obrigação da obrigação fazer 9 pontos contra o Kairat, contra o Clube Bruges e contra o Marselha. São 3 times mais fracos, em teoria. E que o jogo é em casa, né? Então o Sporting tem que ganhar. E a partir daí, cara, se fizer mais uns 6 pontos ali nos outros 5 jogos, já fica massa pra caramba, já fica legal. Sempre importante lembrar que na última temporada a nota de corte pra ficar no top 8 foi 16 pontos, tá? Do Aston Villa. E pra ficar no top 24 foi 11 pontos. Então 3 vitórias na real. E mais uns 2 resultadinhos ali, já classifica entre os 24 pra ir pro playoffs. Só que assim, playoff é osso duro, né, amigo? E claro, eu não poderia não falar deles, né, que estão chegando na Champions agora. Nosso querido Pafão da Massa, o Pafos do Chipre, cara. Que loucura, né, cara? Esse time aí foi muito bacana a classificação deles. É incrível que eles estejam participando, né? Pesquisei bastante sobre a história do Pafos aí recentemente pra vídeo também. E, bicho, pra eles, também é aquela coisa do Kairat lá, né? O sorteio poderia ter sido um pouquinho mais maneiro de mandar uns clubes gigantes lá pro Chipre pra eles poderem receber na casa deles e tal. Mas vai ser só o Bayern que vai visitar lá. Fora isso, Vila Real, Mônaco, Slavia Praga. Infelizmente, pela força da equipe, a gente imagina que o Pafos vai ser saco de pancada. Não tenho certeza, veremos o que vai acontecer. Mas o mais incrível é que eles vão lá pro Cazaquistão também enfrentar o Kairat. São os 2 times, em teoria, mais fracos da Champions, né? Sem dúvida vai ser o jogo menos assistido dessa Champions League aí, não tenho a menor dúvida. E por último, o Totão da Massa. O Totão da Massa pega o Borussia Dortmund. Não tenho medo do Borussão atualmente, né? Confio no Tottenham pra ganhar, inclusive pelo histórico, o Dorussia. O Borussão é um pouquinho freguês, né? Paris Saint-Germain na França. Complicado, mas assim, agora o Tottenham já tem experiência contra o Paris. 2-2 na Supercopa da UEFA, tranquilo? Chegando agora, dá pra perder de menos de 3-0, creio eu. Vila Real. Com todo respeito, não bota medo, claro que é um time que tem que ser respeitado, mas dá pra ganhar. O Frankfurt é um time que foi embaçado na última temporada, o Tottenham só passou por eles na Europa League. Eu lembro muito bem desse jogo, por causa que o lateral lá, Christensen, né, lateral, o ala direito lá, perdeu uns 3 gols na cara. Se não fosse isso, o Tottenham teria sido eliminado pro Frankfurt, que tomou o gol da Kitike naquela época, né. Então é um confronto complicado também. Aí Slavia Praga, em casa. Não tem desculpa, tem que ganhar. Bodo Glimt fora. Ah, mas é lá no Ártico, vai estar frio pra caralho. Não importa. Da última temporada a gente teve que enfrentar o Bodo Glimt lá, semifinal de Europa League. E jogamos muito bem, eliminamos o Bodo Glimt. Então, adeus, tem que ganhar também. Copenhague em casa, tem que ganhar. E o Mônaco no Principado, com todo respeito ao meu querido Monacão aí, tem que ganhar. Não tem jeito, o Mônaco de Pogba e Ansu Fati, por incrível que pareça, né? Tem que ganhar também. Então, cara, eu acho que o Tottenham, né? Se tiver o time jogando mais ou menos como foram nessas 2 primeiras rodadas de Premier League, ou seja, entrosadinho, defesa sólida, bonitinho, pressionando em cima, tranquilo, com o Thomas Frank adaptando a equipe em momentos diferentes do jogo e tal, todo mundo estiver bem,
cara, não seria impossível o Tottenham fazer bonito nessa Champions, beleza? Brigar ali de repente pela 8ª colocação, alguma coisa assim, não seria impossível, tá? Antes do sorteio eu tava bem mais pessimista, mas acho que o sorteio ele foi bastante bom pro Tottenham. Tem um time claramente superior, o Paris. Tem, creio eu, 3 times mais perto do mesmo patamar, que talvez né, os jogos sejam pegados, sejam difíceis, Dortmund, Villarreal e Frankfurt, e tem 4 times ali que eu acho que tem que ganhar. Então, não foi ruim o sorteio. Tô confiante no trabalho do Thomas Frank, né? Tô mirando na 8ª posição pra passar direto pras 8ª de final. Seria maravilhoso, seria lindo, seria perfeito, seria fantástico. Acho que é isso, né? Falei dos principais. Dessa vez não temos o nosso Slovan Bratislava pra torcer, né? Na Champions, infelizmente. Mas agora eu virei torcedor do Pafos. Então, é meu segundo time do coração agora. E antes de encerrar, meio que assim, eu acho que eu peguei leve demais. Cara, eu falei, não, porque o Barcelona tem grande chance de ficar no top 4. Que top 4? Barcelona vai liderar essa fase de liga do começo ao fim. Depende muito também dos resultados contra Paris e Chelsea, né? Mas eu acho que eles realmente estão com tudo pra liderar essa competição. Lembrando, meus queridos amigos, que eu falei tudo meio que assim, olhando e falando que deu na telha, tá? Não é uma análise assim profunda, pesquisada. Então se eu falei alguma besteira ou deixei passar alguma coisa muito óbvia, peço perdão, tranquilo? Inscreva-se no canal de cortes pra acompanhar essa Champions comigo. Obviamente toda a rodada de Champions estarei escolhendo um jogo pra comentar. Tem grande chance de ser o jogo do Tottenham, mas vou me esforçar também pra comentar os principais confrontos aí, não só o Tottenham da massa. Beleza?